Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando então mais um dos nossos estudos, o livro Nos Domínios da Mediunidade, autoria de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 24, Luta Expiatória. Nós vimos nos dois últimos capítulos, no Imersão no Passado e Fascinação, dois casos que André Luiz, junto com Aulus e Hilário, acompanhou lá no centro, que eles estavam observando, naquele primeiro centro, onde tínhamos o senhor Raul Teixeira como dirigente da instituição. Então nós vimos a imersão no passado, é aquela senhora que teve que confundia, que tinha aquela dificuldade de separar as lembranças da existência anterior com o presente, e ela sofria muito com isso, lembrando daquela perseguição, lembrando daquele assassinato que ela sofreu. E depois aqui em torno da fixação mental, na fascinação, nós tivemos aqui aquele caso que mais se assemelhava, como nós conversamos, a um caso de subjugação. Uma senhora também que era sempre importunada por um espírito que fazia com que ela vivenciasse situações sempre constrangedoras, de um domínio sobre ela, sobre um domínio mental, um domínio físico. E isso trazia para ela também grandes dificuldades, E agora então nós vamos para o capítulo número 24, só um instantinho, Luta Expiatória, Cássio, bom dia. Então, luta expiatória é o nosso tema de hoje. Vamos lá então. Junto de nós, seja bem-vindo. Junto de nós, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Não fosse a poltrona em que se apoiava, e ter-se-ia arrojado no chão. Nós lembramos que eram dois casais que se encontravam em atendimento naquela instituição, e aí então nós vimos as duas senhoras, e agora um dos cavalheiros que lá se encontravam, Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constrangisse a garganta. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem contudo interferir magneticamente, de maneira visível, na agitação nervosa de que ele se fazia portador. Não, nós somos um grupo de estudos aqui virtuais, Cássio, e nós estudamos obras da doutrina espírita, obras de Allan Kardec, obras de André Luiz e outras aqui para os nossos estudos, tá? Então nós trabalhamos aqui diariamente nesse nosso grupo para desenvolvermos aqui os nossos conhecimentos em torno da doutrina. Bom, então vimos aqui esse senhor acompanhado por duas entidades de presença desagradável, Então, como nós vimos, nos trabalhos eram feitos atendimentos tanto para encarnados como para desencarnados. E no caso dos desencarnados eram aqueles espíritos que iam de boa vontade ou eram conduzidos pelos espíritos que trabalhavam no apoio desse trabalho mediúnico. E aí então, nesse trabalho mediúnico, conduziam esses espíritos que indo de boa vontade ou então que estavam acompanhando aqueles encarnados que procuravam ajuda. Então aqui nós temos esse cenário. O doente aparentava madureza física, mas Aulus, esclarecendo-nos com mais segurança, informou comovido. É um pobre irmão em luta expiatória e na realidade mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Bom dia, Andréa. Desde a infância sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice, vive de médico a médico. Ultimamente, a malorioterapia
a insulina e o eletrochoque han sido empregados em seu benefício sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Então, nesse quadro que foi apresentado para nós aqui por Aulus, nós temos então esse jovem, né, que tem essa companhia desses dois espíritos de relações de existências anteriores. O que coloca para nós é que sempre que esses espíritos se aproximam, ele então entra nesse processo de desequilíbrio. Outro ponto importante, desde a meninice vive de médico em médico. Ontem nós estudamos aquele caso daquela senhora que passava por aquele processo de subjugação, e nós conversamos bastante sobre questões psiquiátricas, né, do modo como hoje a medicina encara esses transtornos mentais. E aí então nós vimos ali as 3 possíveis causas que podem afetar um indivíduo nesses casos de doenças doenças psíquicas, né? Então nós temos ali desde uma questão biológica, em que o indivíduo tem essa dificuldade, tem essa dificuldade de autocontrole e, portanto, acaba sofrendo as consequências, né, dessas doenças de má formação neurológica. Nós temos também ali as influências espirituais que provocam esses transtornos, e temos também as lembranças de existências anteriores que acabam afetando o seu equilíbrio, né? Então, para nós, encarnados, é difícil trazermos um diagnóstico preciso, primeiro por falta de conhecimento, e segundo porque os recursos de que nós dispomos são recursos bastante limitados, né? Nós não temos um aparelho, por exemplo, que é capaz de radiografar uma influência espiritual, né? Não temos ainda essa possibilidade. E tampouco também a medicina não traz para nós as condições para fazermos uma avaliação espiritual, sendo que ela é baseada na ciência material. Então, da nossa parte, não tem essa possibilidade, né? Então, o que nós vamos analisando, né, são ali os pequenos detalhes dos sintomas que vão se apresentando dentro do conhecimento que nós estamos fazendo. Pessoal, só um instantinho que eu já volto. Um minuto, por favor. Então, como eu falei para vocês, né, como eu comentava aqui, nós estávamos, então, avaliando como se faz o diagnóstico hoje, né, e também no passado, né? Nós lembramos que esse livro foi publicado na década de 1950, e de lá para cá nós temos ali praticamente 70 anos, né? E nesses 70 anos a medicina continua ainda fazendo uma avaliação material e submetendo aqueles pacientes que apresentam algum tipo de transtorno psíquico a tratamentos materiais, né? Então nós temos ali casas de saúde mental, nós temos medicamentos, temos terapias diversas para tratar o indivíduo de uma forma material, de uma forma emocional, psíquica, mas sem levar em consideração o lado espiritual. Então é o que nós vemos aqui, algo muito presente hoje. Mudam-se os métodos, mas não se muda a visão, né? Então ainda nós encontramos essa dificuldade. Enquanto o enfermo tremia pálido, nosso orientador e o irmão Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, asserenando-lhe o corpo conturbado. Findo o acidente paroxístico, notamo-lo suarento e desmemoriado, qual se fora surdo às preces que Raul Silva pronunciava, implorando o socorro divino em seu favor. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Então nós vimos assim que os surtos iam acontecendo, e esses surtos então eram em pequenos períodos. Então quando ele voltava a si, é como se nada tivesse acontecido. Então é como se fosse, né, como nós chegamos a estudar também aqui no livro, naqueles casos iniciais, quando eles visitaram esse centro, aquele caso de convulsão. Uma pessoa entra numa crise convulsiva, quando volta para ela aparentemente tudo normal, apesar da confusão que se instala naqueles momentos iniciais. E para ele aqui é a mesma coisa, ele entra assim nesse transtorno bastante impactante para ele, mas depois então ele volta nesse estado de tranquilidade, de lucidez. Bom dia, Tic-Tac.
Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz que nos tomara por último a atenção prosseguia apático e melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento em variados tons, e em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introversão. Aulus, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvi-los. A ouvir-nos. Como interpretar o caso de nosso amigo? Indagou Hilário curioso. Não lhe vimos o desdobramento, e ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Enquadrar-se-á o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? O que ele quis dizer aqui? Eles não viam, então, a conexão entre esses espíritos com ele. Ao mesmo tempo aqui, ele também não se desdobrava, ele simplesmente entrava nessa crise. Então a dúvida é, o que causa isso tudo? Isso faz parte de algum processo mediúnico? O enigma de nosso irmão, elucidou o assistente, é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado a sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Ainda assim, aleguei, poderemos considerá-lo médium? De imediato não. Presentemente é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta. Rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. E a doença em si, tornou meu companheiro admirado, será do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo, falou o instrutor comovido. E acariciando a fronte do moço triste, continuou. Nosso amigo, em reajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região das trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Então já começamos por aí, né? Assim que ele desencarnou, acabou então entrando em sintonia com essas regiões espirituais inferiores, ou com essas faixas vibratórias inferiores, ficando ali então submetido à influência dos espíritos que dominavam aquele local. Nesse domínio então, hipnotizadores cruéis. E nós já vimos muitos casos, bom dia Flávio, nós já vimos muitos casos, né, de espíritos que são utilizados como servidores daqueles espíritos que são mais influentes em determinadas regiões. Então eles hipnotizam esses espíritos, dominam suas mentes e os utilizam como instrumento de obsessão. Então, por isso aqui, vítima de hipnotizadores cruéis. E qual era exatamente ali a função que ele tinha, de que forma que ele era manipulado por esses espíritos? Aqui não é relatado para nós, mas fazendo um paralelo com tudo aquilo que a gente já viu, dá para perceber então que ele era completamente controlado. E aí então veio a reencarnação. Vamos em frente aqui para a gente acompanhar. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra. Acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia das amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e, desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. Algemado à perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com o fracasso congenial, ou seja, com uma doença congênita. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre,
crê-se derrotado antes de qualquer luta. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre nos pensamentos dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. Então ele acaba sofrendo, né? Ele é tratado aqui como alguém que passa por alguma patologia, né? Como foi colocado para nós aqui, com essas crises histéricas que ele tem, mas elas não dizem respeito a nenhum processo obsessivo, mas dizem respeito a um desequilíbrio que ele já trouxe do mundo espiritual por aquilo que ele vivenciou. E são muitos casos assim. Nós encontramos aqui nesse caso algo relacionado com um problema psiquiátrico. E aí então é colocado para ele essas crises de histeria. Mas quantos outros casos nós encontramos? Sentimentos de culpas, sentimentos depressivos, sentimentos de ansiedade e outras patologias que são resultados daquilo que o espírito viveu no plano espiritual, daquele sofrimento que ele não conseguiu se recuperar. Até porque a gente lembra que, para muitos espíritos no plano espiritual, a reencarnação é parte de um processo de reabilitação. Então ele não reencarna para poder evoluir, no sentido puro da palavra, mas ele reencarna para um tratamento, para a partir daí estar em condição de evolução. Não é o caso, por exemplo, como nós já estudamos, para muitos espíritos que reencarnam, existe um projeto evolutivo. Então ele vai desenvolver algum tipo de tarefa, ele vai se capacitar intelectualmente, ele vai se desenvolver moralmente, ele vai fazer parte de um grupo para algum tipo de realização, coisas que geralmente nós temos. Nós temos ali as nossas provas, nós temos as nossas expiações, mas também nós incluímos as nossas missões, que fazem parte desse processo evolutivo. Para muitos espíritos, porém, como é o caso que nós vimos aqui, a reencarnação é parte de um processo de recuperação. Então é como se ele viesse para o nosso mundo físico, lembrando que Kardec traz para nós alguma classificação a respeito do nosso mundo, né? Essa classificação significa que para muitos espíritos o nosso planeta é uma escola. Para outros espíritos é um presídio. Para outros espíritos é um hospital. Para outros espíritos é um campo de trabalho, um pátio de obras. Então, claro que nós não classificamos um espírito vem exclusivamente para vivenciar esse tipo de experiência, mas para alguns espíritos, algumas dessas experiências se destacam mais do que as outras. Nesse caso aqui, nós vemos então esse espírito vindo para cá, como tratando o mundo como um hospital. No nosso caso, é um educandário e também espaço para desenvolvermos os nossos trabalhos. Para outros espíritos, no caso de expiações dolorosas, é uma prisão. Então cada um acaba vivenciando essa experiência, né? Colocando aqui, deixa eu ver, há sempre um foco, né? A Didima colocou para nós, né? Naquilo que as nossas necessidades determinam, né? Então o que a gente observa, Didima, é que para muitos espíritos, devido às escolhas que fez no passado, né? Devido às dificuldades que acabou criando, as relações problemáticas e tudo mais, ele vai passar mais tempo resolvendo o problema do que aproveitando esse tempo para se desenvolver. É claro que todos se desenvolvem, mas para muitos espíritos, esse desenvolvimento faz parte de um processo, inicialmente, de um processo de cura. Existe o ditado que a gente coloca, né, que mesmo que você tropece, você cai para frente. Nesse caso, esses espíritos estão tropeçando, mas avançando. Agora, quando nós podemos nos sentir privilegiados por isso, em que nós temos um projeto, em que nós temos a nossa inteligência, em que nós temos a nossa liberdade, em que nós temos as condições que nos dão possibilidade de desenvolvermos um trabalho, de ajudarmos, de nos ajudarmos, de crescermos, então nós temos as nossas dificuldades, mas o nosso projeto ele flui com muito mais naturalidade. E agora nós encontramos outros também que trazem ali diversas oportunidades e sabem aproveitar essas oportunidades. E ainda nesse caso nós vemos que é uma evolução muito mais rápida pelas oportunidades e pelas condições que esses espíritos alcançaram. Quando nós vemos, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos algumas instituições
dentre elas um hospital mantido pela Fundação Espírita Casas André Luiz. E esse hospital ele trata de pessoas que são pessoas com deficiência, deficiências físicas, deficiências intelectuais, e algumas dessas deficiências intelectuais elas são extremamente severas, fazendo com que as pessoas praticamente vegetem, sem possibilidade de interação, sem possibilidade de uma evolução intelectual, muitas vezes abandonadas pelas famílias. Então nós vemos que esse tipo de reencarnação é uma reencarnação de reabilitação, e não uma reabilitação em que o espírito vai evoluir, claro, sempre no sentido puro da palavra, porque mesmo nesse caso de uma reabilitação é uma evolução, mas não aquela evolução em que o espírito tem aquela liberdade, aquela disponibilidade para crescer, para se desenvolver. É o que a gente vê aqui agora então. Ele reencarna trazendo marcas do passado, trazendo relações do passado, incluindo o próprio pai. E ele sofre então com esse desequilíbrio que acaba incapacitando para atividades nobres, como foi apresentado para nós aqui. Então ele não é capaz de se manter. Ele vai vivendo ali um dia depois do outro, sendo ajudado pela família, sendo cuidado, mesmo estando ali por volta dos 30 anos de idade. E aí então ele vai passar nessa encarnação tentando resolver essas âncoras do passado. André colocou até os 7 anos, não apresentou nada, pelo que eu entendi. Caso fosse para um centro durante esse período, poderia ser diagnosticado antecipadamente? Poderia, Andréia, mas o detalhe que foi apresentado para nós aqui é que ele trazia marcas no seu perispírito que acabou depois interferindo no seu corpo físico. Então era um corpo físico que trazia essa deficiência neurológica, como nós vimos aqui. Então ele poderia ser tratado anteriormente, ele poderia, se fosse nos tempos de hoje, uma criança que durante aquele período da escola, no começo ali da sua infância, nas primeiras idades da infância, rapidamente os pais poderiam observar, levariam ao médico, fariam um diagnóstico e rapidamente faria ali um trabalho especial com aquela criança. Mas nós vemos aqui numa época em que não havia esse suporte médico na sociedade como nós vimos anteriormente, a medicina não era devidamente avançada e muitas vezes também até mesmo de uma família humilde, que não dispõe de recursos para buscar esse tipo de ajuda. Então vão somando todos esses fatores que fazem parte das necessidades do espírito. O Flávio lembrou aqui, lembrei-me daquela comunicação que está em O Céu e o Inferno, daquele irmão que tinha como título Nulidade sobre a Terra, lá dos espíritos endurecidos, se eu não me engano. Então, porque a palavra espíritos endurecidos não significa espíritos agressivos, A palavra endurecida dá a impressão de uma agressividade. Na verdade, o espírito endurecido é aquele espírito que está paralisado. Então nós temos a rainha de Oude, que era a principal, a que mais se destacava, mas nós tínhamos outros espíritos que passavam exatamente com essa questão de nulidade, de um estado depressivo, de uma apatia. É também um espírito endurecido, porque por mais que você faça, o espírito não se mobiliza. Então são situações assim. Nesse caso de nulidade sobre a Terra, é a apatia do espírito. Então a reencarnação é uma forma de estimulá-lo a sair daquela condição. Porque ele precisa ser motivado, ele precisa ser estimulado, as necessidades vão fazendo com que ele saia daquela condição, e é por isso que, inclusive, no mesmo livro Céu e Inferno, nós temos aquela passagem de São Luís, que eu já comentei bastante com vocês, que ele diz assim: é muito mais fácil trabalhar com o espírito agressivo do que trabalhar com o espírito apático. Porque o espírito agressivo, mesmo que ele seja um espírito que pratique maldades no mundo, onde é que ele esteja, basta que você mude a polaridade dele, que ele vai utilizar aquela mesma força e aquela mesma energia para o bem. Então ele tem muita energia dentro dele, só que ele usa de um modo equivocado. Então quando você esclarece, ele se transforma. Agora um espírito apático é um espírito que não tem vontade. E quando o espírito não tem vontade, você vai fazer o que para estimulá-lo? E aí então isso, claro, nós temos uma causa no passado, que a gente já conversou sobre isso ontem, que nós temos assim, que muitas vezes o espírito vai criando situações na sua história em que ele é tomado pela culpa, pelo constrangimento, pelo desânimo. Então ele simplesmente não tem mais vontade. Se ele pudesse,
ele deixaria de existir como espírito, inclusive. E aí então são várias e várias reencarnações sendo estimulado por emoções, por dores, por situações agressivas, por amores que vão surgindo, enfim. São vários os tipos de estímulo que ele recebe, até que ele começa de novo a despertar. E esse despertamento para a vida é quando ele começa novamente a marchar em direção à sua evolução. Flávio lembrou aqui, complementando, o espírito disse para Kardec que poderia ser nulidade, mas que para ele havia uma evolução, pois cumpria uma determinação de Deus. É parte desse processo, como eu falei para vocês. A evolução, todos evoluem, mesmo aqueles que ficam ali estagnados. Porque é um aprendizado que depois, no futuro, quando ele lembrar daquilo que ele não fez, isso fez parte do seu aprendizado. Porque a gente lembra que até um aluno que repete de ano, ele evolui moralmente, psiquicamente, porque ele vai depois lembrar daquilo que ele perdeu, dos esforços que ele precisa demandar para poder ter novas conquistas e tudo mais, né? Então tem aquela evolução do indivíduo que realmente marcha para frente e aqueles que ainda estão presos no passado, e é um processo que vai se desdobrando. Então não são necessariamente perversos maus, né? Aquele que eu coloquei para vocês, André, né? Não, muitas vezes o espírito, até mesmo sendo perverso ou mau, né, é um momento dele, ele teve motivos para poder se transformar, né, em espíritos nessa condição. Mas o que a gente nota nessa comparação que eu fiz para vocês é que esses perversos maus são espíritos fortes. Nós já vimos, por exemplo, Gregório, lá no livro Libertação. Nós vimos também, como é que chama, Flávio, lá no Céu Azul? O nosso vilão lá da história, como é que chama? O nome dele me esqueci o nome dele. Sukarno, né? Sucamo ou Sukarno, né? Depende ali da escrita. Então nós tivemos dois exemplos, tanto um no livro Céu Azul, como outro no livro Libertação. Espíritos que controlavam uma grande comunidade. E aí então foi feito aquele grande trabalho de sensibilização, de conscientização, então esses espíritos se modificaram. E no próprio livro Libertação, nós tínhamos aqueles 3 espíritos que acompanhavam Margarida, que eram aqueles obsessores 24 horas por dia. E aí então, né, o nosso mentor ali, que me esqueci o nome dele, mas o nosso mentor então ali se aproximava daqueles espíritos, fez aquele trabalho de base com eles, para poder ajudá-los na causa deles terem se tornado esses espíritos vingativos, esses espíritos considerados maus. E aí depois, quando eles foram, então, entre aspas, recuperados, eles utilizaram aquela mesma força para o bem. Numa hora eles eram obsessores, na outras eles eram auxiliares, bastando simplesmente você mudar o modo de ver, o modo de entender. E até mesmo esses espíritos mais perversos também têm o seu momento. E é claro, né, que quando a gente lê um livro como Libertação, nós temos um relato que parece muito simples, né? Aquele espírito mau que ficou assim durante séculos, aí de repente chega um espírito, bate um papo com eles, dá aquela sensibilizada, eles ficam emocionados e tudo se resolve. Então por isso dá uma característica de romance. Então parece tudo muito simples, tudo muito fácil. Mas na verdade é um processo extremamente complexo que não foi mencionado nas suas entrelinhas. Então eis aí o detalhe, o espírito é forte. A forma como ele usa essa força depende do seu estado evolutivo, do seu estágio evolutivo. Quando ele então modifica, aí então essa força acaba evoluindo, né? Sim, por isso que é importante estudar o livro, para a gente poder entender exatamente os detalhes daquilo que vai sendo passado, fazendo comparações e tudo mais. Porque do contrário fica ali um belo entretenimento, você passou bons momentos e teve ali uma ótima novela. Mas analisando os detalhes é aí que a gente consegue extrair o seu melhor conteúdo. Vamos lá então, falávamos desse espírito, da forma como ele vivia e das dificuldades que ele enfrentava. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Tá, li para vocês aqui que então vivem deploráveis condições patológicas do sistema nervoso. Então nós vimos que essa doença é uma doença que veio agora no seu organismo. Por isso nós temos aqui, né? Sofreu intensamente e voltou à Terra
trazendo certas deficiências no organismo perispiritual, que, claro, acaba influenciando o seu organismo físico. E depois aqui no final, enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. Então não é aquele indivíduo que tem liberdade para fazer as coisas, né? As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Então, fim da reunião, ofereceu-se Aulus para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. Bom dia, embaixador. O moço parecia anestesiado, inerte. Depois de meia hora, durante o qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, atingimos singela casinha suburbana. Então, a trajetória da casa até o centro não era um caminho tranquilo também. Então procurava tranquilizá-lo, equilibrá-lo, principalmente pelo estado em que ele se apresentava. Dídima colocou, né, tem que se perceber as histórias, né, nas histórias os fundamentos e as vivências dos ensinamentos da doutrina, né? Então, porque assim, os romances que são trazidos para nós, por exemplo, esses de André Luiz que nós estudamos, como também de Manuel Filomeno de Miranda, assim como os do próprio Emmanuel também, que trouxe as suas histórias, esses romances procuram mostrar na prática para nós, aquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, por exemplo. Então temos ali, os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Questão 459. Então até aí muito bem, os espíritos influenciam. Mas de que forma que são essas influências? Aí nós estudamos aqui então em romances como esses de André Luiz, em que nós vemos os espíritos atuando constantemente e de um modo bastante intenso na vida dos encarnados. E aí então a gente faz aquele paralelo daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que esses espíritos viveram, né, nas suas histórias, e fazemos então ali essa correspondência entre as histórias, entre as situações. Chegaram então ali a singela casinha suburbana. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus vejo-o de volta. A ternura materna vibrava, iniludível, naquela voz clara e reconfortante, lembrando que nesse caso, a mãe aceitou esse filho como uma missão de ajuda. O pai já era um comparsa do passado. A genitora conduziu-o sem delongas para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Então olha o nível da casa, né? Fitando-o, disse preocupada. Márcio infelizmente excedeu-se de novo. E porque reparasse a apatia do recém-chegado, ajuntou. Mas primeiro tratemos de acomodar você. O moço não relutou. Deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito, em acanhado talheiro aos fundos. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Não nos pressentiu, porém nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Então também nós vemos aqui muitas passagens trazendo para nós uma certa facilidade de desdobramento. Então muitos casos que nós vimos, o indivíduo então adormecia e em seguida já estava ligado ao mundo espiritual, estava desperto no mundo espiritual, embora esse despertamento tivesse ali aqueles vários graus de lucidez, né? Então alguns eram lúcidos, tinham ali consciência do que acontecia, outros estavam completamente ali embriagados pelo sono, embriagados pela influência do corpo físico, né? Então nem todos tinham essa mesma visão. Então nós já vimos vários casos também. Aqui então Américo, em desdobramento, não percebeu a presença, né, do grupo ali que se encontrava. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara a pequena distância e arrojou-se ao lado de um velho paralítico choramingando. Pai, estou sozinho, quem me socorre?
Tenho medo, medo. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Aulus recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Então, nesse caso aqui, nós vimos, né, o pai encarnado nessa câmara estreita, né, num pequeno quarto, que era um velho paralítico, choramingando, que nós vimos ali. Então André Luiz ouvia: ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te à vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimo-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Então, mais um caso de influência espiritual que nós vimos aqui, só que uma influência entre encarnados. Então, o detalhe sempre que a gente chama atenção é: a mediunidade significa comunicação entre espíritos, não significa necessariamente comunicação entre encarnados e desencarnados, entre vivos e mortos, né, no sentido popular da expressão. Então, basta que nós tenhamos dois espíritos em comunicação, nós temos um fenômeno mediúnico. Aqui, então, o filho em desdobramento influenciando o pai encarnado. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu: achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia nas pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Apreendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem, que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é a abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. E observando o dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário, somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam ali. E, indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas, a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Antes de continuarmos, então, nós temos aqui essa visão, essa radiografia, na verdade, dessa família. Nessa radiografia nós temos então um senhor esclarecido,
que mostra ali um conhecimento da realidade espiritual, um homem que procura trabalhar e se esforçar com trabalhos leves para manter a família, e aí então nós olhamos, né, coitado desse homem que traz uma família tão perturbada como essa por causa dos filhos. E aí então nós olhamos a radiografia e percebemos, espera aí, ele causou tudo isso. Ele teve a responsabilidade de influenciar esses 4 rapazes para cometer os crimes que ele achava justo porque ele tinha um comportamento tirânico. Era aquele homem que ameaçava, que induzia, que envolvia, que obrigava. E aí então depois, agora no presente, acaba então encontrando todos esses espíritos. Mas ele conseguiu então ter esse estado mais equilibrado. Embora fisicamente limitado, espiritualmente já mostra esses sinais de evolução. Algumas vezes nós vamos encontrar situações assim, em que esse espírito, como o pai, por exemplo, embora ele se encontre em condições melhores hoje, terá que trabalhar durante algumas encarnações junto a esses espíritos. Então não é simplesmente juntar esses 4 espíritos nessa família e depois que todo mundo desencarnar, cada um segue seu caminho. Ele vai ter que trazê-los de volta ao equilíbrio que ele tirou. Se esses espíritos não conseguirem fazer isso de novo, ele, num estado mais equilibrado, vai então não apenas se comprometer com o passado, manter esse compromisso com o passado para ajudar esses espíritos, como ele vai assumir uma missão realmente de ajudar. Então ele vai ter como missão recuperar cada um desses jovens que ele então desviou. Lembra que eu contei para vocês aquela história que foi trazida para nós por um espírito que se manifestou num grupo umbandista, e ele então contava que na época em que o Brasil vivia o seu período colonial, nós tínhamos então escravos que eram trazidos aqui para o Brasil. Ele então fazia parte de uma dessas embarcações. E aí então a gente lembra, né, que os ingleses na época impuseram uma lei trazendo ali uma grande proibição, né, trazendo uma proibição para tráfico de escravos. E aí então, quando um desses navios ingleses foi observado, ele então jogou vários desses escravos, como era hábito na época, jogou ao mar para apagar as provas de que era um navio de tráfico negreiro. E aí então, isso era muito comum, né? Então um negro ficava então, né, um escravo, um homem, ficava então acorrentado com outro, formando então aquela grande cadeia de homens, e quando você jogava um, ia puxando todo mundo ia escorregando, porque ia caindo no mar, aquele peso todo e tudo mais. Esse espírito então se manifestou nesse centro, que é de uma vizinha, ela que me contou essa história, e ela dizia então que esse espírito falou: eu não vou ter tranquilidade enquanto não resgatar cada um desses espíritos que eu assassinei naquela época. Porque os espíritos sofreram, eram ali dezenas de espíritos, né? Então, com essas dezenas, muitos espíritos se revoltaram, perseguiram e tudo mais. Ele falou: então minha grande missão agora vai ser resgatar cada um desses espíritos. Leve o tempo que levar. E é o caso que nós vemos aqui. Então esse pai tem esse compromisso, mas não significa necessariamente que ele vá conseguir recuperar esses indivíduos nessa única encarnação. É um trabalho longo para muitos casos, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. André colocou, né, esses ensinamentos nos permitem, né, entender melhor as tristes situações que encontramos na mídia ao nosso redor, né? Assim podemos orar compreendendo. A compreensão que a doutrina espírita traz para nós, André, no seu aspecto de consolador prometido, é exatamente isso. Nós olharmos para situações sem aquele sentimento de revolta, sem aquele sentimento de indignação, mas um sentimento de compreensão. E quando nós temos essa compreensão, nós sabemos, né, que cada um de nós aqui traz a sua história, cada um de nós aqui traz as suas lutas individuais. Muitas vezes são situações que se resolvem no presente, outras vezes são situações problemáticas que são criadas agora, como nós vemos nesses tantos crimes que nós vimos hoje, né? Então são situações que vão acontecendo. Inclusive nós tivemos, né, nesse fim de semana
uma triste notícia, né, daqueles jovens no Rio de Janeiro que acabaram desencarnando por causa daquele acidente de carro. Eram 8 jovens, todos eles beberam, todos eles ali tinham ingerido bebida alcoólica, e aí então houve aquele acidente, 5 deles desencarnaram. E aí então nós tivemos a oportunidade de estudar, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, aquele livro Juventude Interrompida. E aí mostrava então que muitas desencarnações são consideradas precoces pelo fato de terem acontecido antes do tempo programado. E aí nós vemos nesse caso, nenhum jovem reencarnou para se embriagar e morrer num acidente de carro. A gente vê que isso foi uma imprudência, e essa imprudência gerou uma antecipação, uma desencarnação precoce. Mas nós temos aqueles casos em que a desencarnação é programada para acontecer na juventude. Então, mais uma vez, fixa bem essa ideia, a diferença entre uma desencarnação precoce e uma desencarnação breve. Como acontece uma criança que desencarna, um adolescente que desencarna, um jovem na chamada flor da idade que desencarna. Muitas vezes a sua programação era para ir até ali. Ele tinha que desencarnar naquele período, que era um complemento que ele tinha de uma encarnação, era um período curto que ele precisava. Mas outros casos nós temos então desencarnações precoces. E aí então nós vemos, para um caso, são questões que vão se resolvendo. Para outros casos, são situações que são criadas, que vão ainda se estender por mais tempo. Né? Cásside, a Sala Espiritismo Net Jovem, ela encerrou suas atividades temporariamente e nós vamos agora passar a fazer estudos aos domingos lá no nosso canal do YouTube. Tá? Acontecia sempre às sextas-feiras. Então, em breve a gente passa mais notícias para vocês, mas por enquanto, principalmente nessa época de fim de ano, vem os recessos, né? Então os estudos são interrompidos e tudo mais. Então, a partir do ano que vem, a gente passa a nova agenda de trabalhos para vocês. Tá? Vamos lá, sigamos em frente. Então, vimos aqui a história do pai, né? Mais uma vez, desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Então, mais uma vez, embora ele esteja em penosas inibições, ele vem conseguindo demonstrar uma vivência com dignidade. Ou seja, ele tem sabido aproveitar essa experiência penosa para ele. Mas o trabalho não é só dele, o trabalho é dele e também de recuperar esses filhos. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos nas fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós sem notar-nos e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou. Aqui é curioso, né? Porque mesmo eles, como espíritos, são surpreendidos com situações que acontecem no próprio plano espiritual. Então, uma jovem com fisionomia nobre e calma retirou Américo do quarto, sem perceber a presença desse grupo. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou. É Laura, a filha generosa que, ainda mesmo durante o sono físico, não se descuida de amparar o genitor doente. Então, olha que bacana, né? Ela, então, retirou o filho porque o filho estava perturbando o pai. Então, a filha zelava pelo pai. E, nesse caso, né, ajudava também o próprio irmão. Então, está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Sim, dormindo em aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem um impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Aqui é bastante curiosa essa colocação,
porque a ideia do sono, como nós já estudamos no Livro dos Espíritos, mostra para nós então que o sono ele traz para nós três aspectos diferentes, né? Que nós já conversamos bastante sobre isso. Primeiro, ele pode ser o reflexo do dia. Você teve um dia agitado, vivenciou experiências diversas, positivas ou negativas, e aí então durante o sono a gente acaba lembrando dessas coisas, né? Então é muito interessante a gente ver crianças, né, depois que participa de uma festa de aniversário, fala durante a noite, se mexe durante o sono, né? Na cama fica aquela agitação toda e coisa e tal. Isso acontece conosco também. Nós temos então, né, os nossos complexos íntimos, os nossos bloqueios íntimos, que muitas vezes também, quase que espirro aqui, que também se manifestam durante o sono. Freud estudava bastante sobre isso. E depois os espíritos complementam que o terceiro elemento que deve ser considerado durante os sonos são as lembranças das experiências do espírito. Então ele se emancipa, realiza ali suas atividades, seja de que natureza for, na convivência com outras pessoas, visitando lugares e coisa e tal. E aí depois então à noite, quando ele desperta, de manhã, quando ele desperta, ele traz ali uma lembrança clara, uma lembrança fragmentada, uma lembrança confusa, que o cérebro dele procura processar, e é então resultado das experiências que ele vivenciou, né? O detalhe é que a nossa ciência, as nossas neurociências, estudam o fenômeno do sonho como algo sendo o reflexo natural da mente, sejam por esses complexos interiores que nós temos, sejam pelas experiências e influências do nosso dia a dia, mas não levam em consideração a questão do espírito. Aliás, a partir de hoje, né, hoje terça-feira, de terça até sexta-feira, no Jornal da Band, passa às 7h30 da noite, eles vão fazer uma série de reportagens nesses próximos 4 dias, falando exatamente sobre sonhos. Então, se vocês tiverem oportunidade, como material de estudo, acompanhem. A partir das 7h30, vocês conseguem acompanhar, ou a partir das 8h30 lá no Band News, né, que é o canal que eu costumo assistir, né, para ver os jornais. E aí então tem a reprise e tal. Eles anunciaram isso ontem. Então vai ser uma semana falando sobre sonhos. E aí foi bacana que no chamado falava então assim, pessoas contando um pouco dos seus sonhos. Só abrindo esse parêntese, né? Então mostrava uma garota que participava de um projeto social de aulas de balé, que morava numa comunidade. Ela contava o sonho dela, falava de um outro que tinha um sonho, visitou uma tribo, né, aqui no Brasil, onde nós tínhamos ali um índio que falava também sobre o sonho dele, de que modo que os sonhos eram interpretados nessa tribo. Então é um material bem interessante de estudo para nós. Eu vou tentar, inclusive, depois recuperar esses vídeos para deixar guardado, porque vale a pena, né? Mas é uma visão da nossa ciência. Então aí vem as fantasias, vem ali todas as interpretações possíveis das nossas ciências para o fenômeno do sonho, mais uma vez, sem levar em consideração a experiência do espírito, que é muito mais comum e mais frequente do que nós imaginamos, como nós vimos aqui. Por isso, então, novamente, esse parágrafo diz para nós aqui, Aulus: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Justo, confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam a elevar, nos ajudam e elevam, e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia.
é imprescindível compreender que, em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio de alma para alma, entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Olha que interessante aquilo que é trazido para nós nesse parágrafo. Né? Bom dia, professor. Então, primeiro mostra o detalhe importante aqui, que hoje mesmo pela manhã, conversava aqui em casa sobre uma amiga, cheguei até a comentar com vocês, né, sobre aquela jovem que se encontrava meio apática, mas que era de crença evangélica, que era difícil de fazer um trabalho ou algum tipo de ajuda para ela. Nós falávamos sobre as dificuldades que a família. E aí então a minha irmã até usou uma expressão, ela falou assim, aquela casa é uma casa doente. E aí então a gente começa a perceber que as pessoas vivem uma relação doentia. É aquele que é doente, é aquele que é agressivo, é aquele que é indiferente. Então, quando uma pessoa realiza atividades fora de casa, ela sai daquela atmosfera exatamente. É um ambiente tóxico vivendo uma relação tóxica. E como nós vimos aqui, do agravante desse parágrafo, é que em espírito eles continuam ainda trocando essas experiências. Eles continuam ainda vivenciando, muitas vezes essa perseguição, muitas vezes a acusação, as cobranças, as culpas que são geradas. Olha como isso é complexo. A gravidade, né? O Tico até colocou lá em cima, né? Ainda bem que o espiritismo não depende disso, né? A verdade é que a doutrina espírita vai trazendo para nós uma grande contribuição para influenciar as nossas ciências, né? Trazendo uma visão muito mais clara, né? Vamos ver. Lá em cima a Angelina colocou, né, que na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul iniciou um estudo sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, né? Sempre ótimo, sempre muito legal. A Andréa colocou, né, mas a mãe e a irmã estão aí de paraquedas, né? A mãe, ela aceitou esse compromisso. Aqui não é trazido para nós, Andréa, a relação entre eles. Porque nós pensamos assim também, será que ela é uma missionária tão nobre a ponto de abrir mão de uma relação saudável com a sua família espiritual para poder vivenciar isso tudo? Ou será que de alguma forma no passado ela teve essa conexão? Essa informação nós não temos. Então não dá para saber se elas caíram de paraquedas aceitando essa missão, esse compromisso, ou se elas têm algum vínculo com o passado. Vamos ver se mais para frente aqui nós temos essa história desvendada, né? Porque aqui ele está falando ainda dessa relação entre todos, né? Então a filha preocupada com o pai, ajudando o irmão e tudo mais, né? Então é aqui que nós encontramos. Detalhe, né? Não é só no lar, como foi colocado para nós aqui também, nesse parágrafo, o intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos. Então nós temos desde trabalhadores de uma casa espírita que se juntam, trabalhadores que estão ali, que são profissionais, que estão ali no mesmo ambiente de trabalho, muitas vezes inimigos, se perseguindo, né? A gente vê que nesses momentos de grande intensidade no nosso meio político, com essas questões de corrupção, de negociatas e tudo mais, dá para a gente imaginar, né? Será que esses espíritos, desses congressistas, desses homens, se encontram também no plano espiritual para debaterem suas ideias? Não seria uma surpresa, seguindo, né, essa ordem natural da lei de simpatia entre os indivíduos. Então não apenas dentro do lar, porque para muitos desses espíritos, eles vivem com muito mais intensidade no ambiente de trabalho do que no ambiente doméstico. Porque em casa ele vai lá para dormir, ele vai para ficar tranquilo e coisa e tal. Quando ele acorda, ele vai encontrar com os seus afetos, com os seus desafetos, com aquela politicagem, com os seus interesses. Então aquilo fica muito vivo na memória deles. Bom dia, dona Miriam. Então certamente se encontram também, né? A gente vai mudando um pouquinho, a gente vai, por exemplo, para uma penitenciária.
imaginar assim aqueles indivíduos encarcerados naquelas discussões, naquelas disputas, tudo isso acontecendo nessa outra dimensão enquanto todos repousam fisicamente. Aí a gente olha e fala assim, todos em paz, todo mundo dormindo. E na verdade todos ali em plena atividade. André colocou, e é por isso que vemos muitas vezes uma família toda desestruturada e um deles completamente diferente, né? São as famílias consanguíneas, são as famílias espirituais, né? Então, são ali os ajustes que cada espírito precisa fazer, né? Continuando, vamos lá. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Dispunhamos-nos à retirada quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Voltando, contudo, ao caso de Américo e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiuns se aperfeiçoam? Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida melhor a melhor resposta. Lembra que eu coloquei para vocês? Mesmo que o indivíduo tropece, ele cai para frente. Aqui foi colocado, todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Então, mesmo que o indivíduo reencarne e ele pode fazer muito pouco, esse pouco será o suficiente para trazer uma resposta positiva. Qualquer situação que nós vivamos, mesmo uma situação em que o indivíduo está completamente limitado, é o suficiente, aquele pouco que ele faz é o suficiente para que ele possa ser ali conectado com as esferas mais elevadas. Flávio colocou, né, além do que não podemos esquecer da bondade de Deus. Certamente precisa da presença dessas irmãs equilibradas para auxiliar no processo de reeducação dos irmãos em situação de resgate, né? Então, são aqueles espíritos que, como nós colocamos, né, não sabemos se elas têm alguma ligação com eles do passado a título de débito, a título de resgate. Mas certamente elas se apresentam numa condição melhor em que esse equilíbrio dela vai trazer também uma influência positiva para todos. Aulus, a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda a valiosa lição. Então, infelizmente, a nossa história acabou por aqui. Né, como sempre, né, como se nós fôssemos um Hilário da vida, né, nós saímos com aquela interrogação em cima da nossa cabeça, querendo saber mais, querendo aprofundar um pouco mais, mas era apenas ali um caso de observação. Eles saíram então daquele centro espírita onde eles estavam e foram então acompanhando essa família para chegar em casa e encontrar aquele cenário. Não sabemos exatamente o que aconteceu e por que todos... Pois é, exatamente. Todos nós somos juntos, né? Então, esse cenário. E o detalhe, né, é que essa situação da gente olhar, por exemplo, por que a irmã ajuda o pai? Por que a mãe acolheu aqueles 4 filhos? Aqueles 5 filhos, né? Incluindo a Laura, que é a menina. Por que isso? Por que aquilo, né? Isso me fez lembrar uma situação que a gente acaba... Pelo fato da gente estar muito acostumado a ler nesses livros as histórias completas, né? Então nós começamos ali a um romance, vemos o início, o desenvolvimento e a conclusão. Então tudo muito bem, tudo certinho. Mas muitas vezes nós encontramos histórias de passagem. Vemos apenas ali um pequeno evento e dali nós podemos imaginar o que será que aconteceu. Isso sempre me lembra aquela experiência do Recordações da Mediunidade, lá da Dona Ivone, quando ela trouxe para nós aquela lembrança que ela foi então contradizendo as orientações dos mentores espirituais dela, né, dos orientadores, incluindo simplesmente o Dr. Bezerra de Menezes, quando ela então foi na casa de uma mulher que passava por uma obsessão. E quando ela chegou lá, encontrou aquele espírito caracterizado como uma freira.
que era um espírito que tinha uma aparência absolutamente perversa. Dá a impressão de que aquele filme A Freira que nós vemos, esse filme de terror atual, em que aquele espírito vestido com aquela freira, com aquela cara extremamente pavorosa, né? E aí então Dona Ivone chegou até lá para tentar ver alguma coisa ali, aquele espírito deu um carreirão nela, que ela saiu dali tropeçando ali, correndo, né? E depois quando chegou em casa, aí levou aquele esfrega, né, dos espíritos, né? Não falei para você não ir lá? E aí então nós vemos uma situação como essa e a gente fica se perguntando qual será a história que poderíamos conhecer em torno daquela situação. Quem é aquele espírito? Por que aquela relação com aquele obsessor? O que fez com que aquele espírito chegasse naquela condição tão desequilibrada? Simplesmente não sabemos, porque ela só contou aquele fato. Ela foi até lá, encontrou o espírito e relatou: esse foi o maior susto que eu já levei na minha vida. Ponto. Acabou a história. Aí ficamos só com água na boca, aquela coceira atrás da orelha, querendo saber mais. Então, é o mau hábito que a gente tem de ler esses romances, que mostram histórias completas, quando a gente pega só um trechinho, fica só com aquela vontade de quero mais, mas a gente não vai ter, né? Flávio colocou, né, de certa forma podemos comparar com o capítulo final do livro E a Vida Continua. Né, a Mariana ia receber um espírito através da gravidez. E aí então esse espírito reencarnado seria adotado por um casal que tinha compromissos com esses espíritos. Né? Então tem aí esses casos de adoções que a gente tem, né? Pois é, esses casos de adoção, tem esses casos de desencarnação, né? Quantas e quantas histórias. Então, claro, né, que para nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós queremos ver na prática esses ensinamentos. Né? Então, quando nós vemos, por exemplo, tragédias que acontecem, balas perdidas, esses casos de assassinatos, de violência urbana, de acidentes em que há desencarnação coletiva. Então, o que a doutrina espírita apresenta para a gente é uma visão geral desses eventos, né? Lembrando que tanto a encarnação como a desencarnação são dois processos das leis naturais, e que cada espírito que encarna e desencarna tem ali compromissos espirituais necessários para a sua evolução. São ajustes que acontecem, são desajustes que são criados, são vínculos entre espíritos. Né? Então, não temos como sondar a história de cada um, até porque, como comentamos sobre isso ontem, seria uma curiosidade muito mórbida da nossa parte simplesmente ter a curiosidade de saber o que diz respeito à vida de cada um. Então a gente precisa conter um pouquinho essa nossa expectativa, essa nossa curiosidade, né, tão infantil ainda para nós como espíritos, né, e principalmente tão imatura por sermos ainda estudantes da doutrina espírita. Fofocagem, foi que a gente colocou exatamente essa expressão ontem, Hermes, né, são as fofocas do mundo espiritual. A gente quer saber por que das coisas. Mas então a gente vai amadurecendo um pouco e entende que tudo que acontece na vida de cada pessoa se encontra em pleno equilíbrio com a lei divina. É a lei de causa e efeito sendo colocada em prática, embora nós não saibamos o detalhe, nós entendemos os princípios, o que é para nós um grande lucro, o que é para nós uma grande conquista. A Dídima colocou para nós: não importa os caminhos, né, os laços da corrente da vida vão se encaixando para que a lei se cumpra, né? Leve o tempo que levar, né, Dídima? Não importa quanto tempo isso vai acontecer, isso vai acontecer. Pois é, tem que conter essa nossa curiosidade, né, Tico Teco? Porque é grande, né? Inevitável, a gente olha essas situações e quando nós aprendemos, quando nós temos contato com os ensinamentos da doutrina, nós começamos a ver as coisas de um modo mais claro, a gente quer ter resposta para tudo. A gente quer entender as coisas, principalmente porque nós somos constantemente estimulados pela doutrina a entendermos os casos. Então Kardec traz ali as entrevistas, que são absolutamente instigantes para nós. Né? Nós tivemos oportunidade de estudar, né, naquela sessão, né, dos conversas familiares de além-túmulo, quantos espíritos que nós lemos a princípio um título e parece absolutamente insignificante, sem graça, e aí então a gente começa a pesquisar um pouco mais, começa a entender um pouco mais das coisas, e aquilo que parecia ser absolutamente indiferente e sem graça se torna uma história muito legal de conhecer.
Então isso é bom porque nós estamos ali aguçando cada vez mais esse nosso espírito acadêmico, esse espírito estudantil, né? E isso mostra que nós estamos sem dúvida nenhuma com grande proveito, né? O Hermes colocou, né, para nós, né, dizermos falta de indulgência, né? É uma curiosidade infantil que não chega a ter ainda maldade, né, Hermes? Não é assim a fofoca, é mais mesmo vontade de aprender. Mas com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, mudando um pouco essa visão e percebendo assim que, calma, né, deixa a vida das pessoas assim, porque quanto mais a gente revela sobre as situações que as pessoas vivem, mais elas se sentem constrangidas. Porque assim como nós queremos esquecer o nosso passado, as pessoas também querem esquecer o passado delas. E nós temos que respeitar muito isso, né? André colocou, né, ou então acha que sabe tudo, né, o que é muito pior, né? Espíritas que dão pitaco sem saber de nada, né? Pois é, tudo que sei é que nada sei. Então nós somos ali, a nossa mente sempre aberta a esses novos aprendizados. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós então finalizamos esse capítulo número 24, Luta Expiatória, que é o caso desse jovem, né, que nós vimos aqui, que é o caso, como é que é o nome dele? Américo, e mais ainda, né, o pai, a mãe, os irmãos e tudo mais. E o nosso próximo capítulo amanhã é o capítulo 25, Em torno da fixação mental. Também é um estudo que promete, hein? Porque as fixações mentais é o que nós mais temos na atualidade. Fixamos o nosso pensamento e muitas vezes essa fixação ela se torna tão profunda, tão intensa, que ela acaba sendo levada para outras existências. Vamos ver o caso que nos espera aqui amanhã. Beleza, pessoal?